Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lazunô e hoje a gente vai tratar de sistema excretor. Vamos colocar aqui o rim, né, num primeiro plano, para que vocês tenham aí, então, a exata dimensão, né, do que a gente está falando. Né? O rim é o órgão principal, né, por assim dizer, do sistema excretor humano, né, que é esse que estamos aqui a discorrer. É um órgão duplo, né, tá aí ele, mas tem um segundo, enfim, a gente vai chegar lá e vamos conversar exatamente sobre ele. Bom, antes de dizer e apresentar aqui os detalhes do nosso sistema excretor, vamos procurar responder a pergunta que é a pergunta mais básica do momento, né? Que é o que significa excretar. Né? Então, o processo de excreção é um processo de eliminação. Né? Mas esse processo de eliminação, ele é um processo de eliminação de substâncias que, das duas, uma, né? Ou são substâncias que se encontram em excesso no corpo, ou então são substâncias que são tóxicas para o organismo, ou então ainda que sejam em função da sua quantidade, então tóxicas, né? É o caso da água, por exemplo, né? A água é uma substância que pode ser tóxica, existe uma toxicidade, né, por um efeito de uma hiperidratação, por exemplo, né? Isso pode interferir em diversos processos, né, no corpo, desde reações químicas até processos do sistema cardiovascular, por exemplo, pressão sanguínea, enfim. Tá? Então, assim, dentre as substâncias que são, né, passíveis de excreção, estão aí esses grupos, né, que correspondem primeiro à água, como eu estava falando, mas também existe uma importância muito grande no balanço dos sais do corpo, desse balanço eletrolítico do corpo, e isso também é uma situação que é importante também, né? Tem um conceito que é um conceito muito importante, né, em fisiologia geral, que é o conceito de homeostase, né, que seria o conceito da manutenção, por assim dizer, do equilíbrio geral do corpo, seja ele térmico, físico, e no tocante à homeostase química, né, a questão da manutenção dos sais é muito importante. Tá? E os compostos nitrogenados? Os compostos nitrogenados, eles são compostos que são gerados, assim, intermitentemente no corpo, e que na sua origem, que é a primeira substância que vocês estão lendo ali, que é a amônia, é um composto tóxico. Inclusive, a amônia, para o nosso caso especificamente, inclusive ela é neurotóxica. Né? Então, assim, uma hiperamonemia seria causadora de distúrbios nervosos no indivíduo. Não, por exemplo, no caso do neurodesenvolvimento, né, infância e adolescência, poderia ser até causa, né, de deficiência intelectual. Por incrível que pareça, gente, um excesso de amônia, né? Além da amônia, a ureia e o ácido úrico são compostos nitrogenados que surgem da modificação da amônia, que seria esse resíduo primário. Né? Então, todos os animais formam amônia, mas alguns deles excretam a amônia e outros transformam a amônia nos outros dois produtos que vocês estão lendo, ureia e ácido úrico. Qual é a intenção dessa transformação, né, de um produto em um outro? Né? Existe aí um caráter importante que é o de transformar essa substância que tem alta toxicidade, que no caso seria amônia, em ureia e ácido úrico, que são menos tóxicas. Sendo elas menos tóxicas, o corpo poderia concentrar mais essa substância, ou seja, não diluí-la, e, consequentemente, poupar água, né, como consequência, né, dessa transformação. Então, vocês vão perceber que existem três caminhos, né, excretores para o animal. Né? Todos eles formam amônia, mas tem aqueles que formam e excretam amônia.
outros que formam amônia e transformam em ureia, e outros que formam amônia e transformam amônia em ácido úrico. Tá? E vamos ver um pouco disso já já. Tá? Então, aqui é uma animação simples, mas para mostrar para vocês, né, a questão de como se comporta e qual a importância, né, do processo da excreção. Né? Então, aqui ele está mostrando embaixo, né, uma dinâmica que é do sistema respiratório, e a gente já trabalhou isso em outro momento. Né? Então, você está vendo o alvéolo pulmonar fazendo com que o oxigênio entre na corrente sanguínea, na parte de baixo do vídeo, né? E aí esse oxigênio, quando esse sangue passa pelos tecidos, esse oxigênio vai, então, para os tecidos, que recebem, em contrapartida, o gás carbônico, que depois vai ser excretado também, né, lá nos alvéolos pulmonares, viu? É uma excreção também. Por quê? Porque combina com a definição que eu acabei de passar para vocês, que é uma eliminação de substâncias tóxicas e ou excessivas para o corpo. Né? Agora, em cima tem um papel renal. Né? Então, o papel renal é um papel mais intrinsecamente ligado com o da excreção, no sentido mais geral. Né? Então, lá vocês estão vendo à esquerda, em cima, né, o intestino lá recebendo as substâncias são transportadas, são utilizadas e metabolizadas pelas células, e aí depois, né, essas substâncias em excesso, ou seus metabólitos, né, que seriam seus degradados, né, as substâncias derivadas desse processamento, acabam sendo eliminados, né, pelos rins. Né, você vê que lá no rim ela é filtrada, né, e depois eliminada num sistema de tubo, que começa lá com ureter, vai para a bexiga e depois para a uretra. Bom, vamos retomar aquela coisa que eu comentei, que é essas diferenças, vamos dizer assim, no animal, em relação às possibilidades da excreção nitrogenada, né? Então, como eu disse, todos os bichos, eles fazem amônia. Essa amônia é, sobretudo, um produto da manipulação dos aminoácidos, né? Proteínas e aminoácidos. Então, essas substâncias, quando elas são processadas, a parte nitrogenada dessas moléculas acabam formando amônia. Né? A amônia é muito tóxica, como vocês estão vendo em cima, no entanto, é solúvel em água. Então, esse é o recurso do animal que forma amônia, excreta amônia, que é o seguinte: ele forma amônia, né? E depois de formada a amônia, ele acaba solubilizando essa amônia e depois eliminando ela sempre muito diluída, né, na urina, né? E esses animais, então, são chamados de amonotélicos. São animais que poupam energia, no sentido de não precisar transformar amônia em nada, né? Mas não poupam água. Então, eles requerem muita água para fazer excreção. Tá? Então, a urina é muito diluída, como eu estava falando para vocês. Vocês estão vendo aí dois exemplos de animais que são amonotélicos. Né? Aqui à esquerda, né, vocês estão vendo o peixe ósseo, o selacanto, né, um animal muito importante, inclusive, na questão evolutiva. Vocês vão ver um pouco do selacanto, provavelmente em zoologia, mas ele está representando os peixes ósseos, tá? Então, os peixes ósseos, chamados osteíctes, são monotélicos, e aqui à direita vocês estão vendo o girino. Então, o anfíbio ele tem uma situação ambígua, né, em termos de vida, está até no nome, né, anfíbio, duas vidas, e isso, entre outros motivos, um motivo que justifica, né, essa ambiguidade da vida dos, dos anfíbios diz respeito à excreção, né, porque é um grupo que vai começar a monotélico, mas vocês vão ver que quando concluir a metamorfose eles vão trocar de grupo, eles vão exatamente para o próximo, que é o grupo dos ureotélicos. O que esses animais fazem, gente? Eles pegam amônia, reagem com gás carbônico, né, e acabam formando um composto carbonado como consequência disso, que é a ureia. Né? A ureia que é sintetizada no fígado. Tá? Então, toma muito cuidado com essas questões, né? Porque a ureia lembra muito urina, e a gente associa muito prontamente ao rim. Toma cuidado, né? O rim, ele elimina a ureia, tá? Mas ele não faz, tá? São os hepatócitos, ou seja, as células do fígado, que são as células que produzem a ureia, né? E boa parte desse chamado ciclo da ureia, inclusive, é mitocondrial.
Então, as mitocôndrias que a gente historicamente, fala, né, da questão da, da, da mitocôndria como sendo responsável por respiração celular, e está certo, não tem erro nenhum nisso, mas também tem essa outra função, entre outras, né, tem essa outra função, que é participar, né, do ciclo de Krebs, do ciclo de Krebs, que eu já estou pensando em outra coisa que eu vou falar, do ciclo da ureia. O ciclo da ureia, ele é acoplado, na sua boa parte, com o ciclo de Krebs, aí que eu queria dizer. E, inclusive, como são dois ciclos em giro, né, um alimentando o outro, possivelmente, né, o pessoal até usa a expressão bicicleta de Krebs, né, como se fossem dois ciclos acoplados, que é o ciclo de Krebs, né, uma fase intermediária da respiração celular, a respiração aeróbica, e o ciclo da ureia. Aqui vocês estão vendo exemplares importantes de animais que são excretadores de ureia, né, que são, aí à esquerda, os peixes cartilaginosos, que embora peixes e aquáticos tenham abundância de água, enfim, mas eles são ureotélicos. Isso se deve ao seguinte, né, o peixe cartilaginoso, ele converte a amônia a ureia, porque a ureia, para o peixe cartilaginoso, tem uma função metabólica, né, a ureia é mantida no sangue do tubarão e da raia, para tentar manter uma certa isotonia do animal com a água salgada, especificamente, tá? Lembra que isotonia é aquela coisa de tentar manter as pressões osmóticas muito próximas, né? No sentido de equilibrar essas concentrações e, enfim, né? Aqui no meio anfíbio, né? O anfíbio adulto, é o que eu estava falando antes, né? Você está vendo o famoso sapo cururu aí no meio. Então, os anfíbios começam a monotélicos, mas terminam ureotélicos. E aqui mais à direita, os mamíferos, né? Então, os mamíferos são ureotélicos, então a gente está aqui, né? A maior parte, né, das substâncias nitrogenadas, nossa, é excretada sob forma de ureia, né? Embora na nossa urina tem os três componentes, né? Vai ter amônia também, e vai ter o próximo também ácido úrico, mas é majoritariamente a ureia, e por isso a gente é entendido como ureotélico. Então, né, a família urso aí, na verdade, ela está representando, né, os mamíferos, portanto, a gente está aqui dentro. E tem aí o grupo dos uricotélicos, né, animais que excretam ácido úrico, né, então eles fazem uma mega transformação da amônia. O ácido úrico é uma molécula bem complexa, comparada com as outras, e é uma molécula, inclusive, muito parecida com a guanina, né? Não sei se vocês se recordam da guanina, né? Que uma base, né, do DNA e do RNA, uma base púrica, né? Aquela base que tem dois anéisinhos e coisa e tal. Então, isso que eu estava dizendo, uma molécula até relativamente complexa quando comparada com o que é a amônia e a ureia. Não botei a fórmula da ureia aqui, mas depois vocês podem dar uma olhada. A fórmula da ureia é uma fórmula tanto estrutural quanto molecular mais simples, né? Uma molécula mais simples. E a amônia é NH3. Né? Então, aqui vocês estão vendo os grupos que fazem essa transformação da amônia em ácido úrico, tá? Que estão os insetos, as aves e os répteis. Né? Com detalhe, tá, gente? A produção do ácido úrico é cara, até pelo que eu falei, né? Uma molécula mais elaborada. Ela é cara energeticamente falando. Em compensação, o ácido úrico praticamente não é tóxico e praticamente não é solúvel. Então, é possível fazer uma concentração, né, do ácido úrico, porque ele não vai exercer o efeito tóxico e pode ser eliminado com baixo requerimento d'água. Né? Então, esses animais poupam muita água no momento de excretar. Né? É uma característica adaptativa desses grupos, né, que são uricotélicos, com essa intenção de solução para um problema que é da vida terrestre e que, obviamente, tem a água como um recurso limitante, né, para o desenvolvimento deles. Então, temos três grupos, né, gente? Rapidamente voltando, os amonotélicos, os ureotélicos e os uricotélicos. Bom, eu falei que a gente é ureotélico, mas a gente também produz amônia, todos produzem, como eu disse, né? E a gente também produz ácido úrico, tá? Mas não é a produção majoritária nossa. Algumas pessoas desenvolvem,
né, uma produção excessiva do ácido úrico, né, e essas pessoas que fazem essa produção excessiva do ácido úrico acabam desenvolvendo um problema chamado de gota, né, a gota é, fisiologicamente falando, uma produção excessiva de ácido úrico, então aqui tem um excesso, né, esse excesso se manifesta sobretudo nas juntas, por isso que vocês estão vendo essas deformidades de junta, tá, a gota também aumenta as chances, tá, dos cálculos renais na pessoa, tá, então é uma doença que é uma doença genética, né, que inspira cuidados, e assim, o cuidado principal para quem tem gota é cortar a proteína da dieta, ou não dá para cortar tudo, né, mas fazer uma dieta restritiva de proteína. Por quê? Porque aquilo que eu falei, né, na base do ácido úrico está a amônia, e na base da amônia está o processamento das proteínas e dos aminoácidos. Então, quando se tem, né, uma diminuição nessa dieta, né, acaba tendo um excesso de produção de ácido úrico quando a pessoa tem essa tendência, né. Vamos falar então, aproveitando que estamos já falando de nós, né, se aprofundar nesse nós em termos de excreção. Então está aqui o sistema excretor humano com a sua anatomia revelada. Estão lá os 2 rins, né, em cima como órgãos principais. Abaixo dos rins partem aí os canais, que são os ureteres, e eles convergem para a bexiga, um corpo feminino, né, a bexiga está ali, né, atrás ali do útero, né? Então tá a bexiga e está escondidinha, mas tem a uretra, que é um canal final, né, por onde a urina vai sair do corpo e, e, e ser eliminada efetivamente. Então, assim, o sistema excretor essencialmente é isso, tá, gente? 2 rins, 2 ureteres, bexiga e uretra. Vamos ver o rim, né? Afinal de contas, o rim é o órgão máximo aí, vamos dizer, em termos de importância. Está aí a organização renal, o rim está em corte. Então percebe-se assim, 2 grandes regiões no rim, né? O córtex, que é essa zona mais periférica do rim, e a medula, que é essa zona central. Tá? O córtex, gente, ele, essa zona mais periférica, é aí que é feito o xixi. O xixi é produzido aí no córtex. Então, do córtex, ele corre para esses tubinhos, né? Tem ali uns risquinhos, né? Aqui a partir do córtex, esses risquinhos. Então, esses risquinhos correm até a pirâmide, da pirâmide para o bacinete, desculpa, antes o cálice, e até chegar ao bacinete, que é essa zona central. Então, a sequência é essa: córtex, pirâmide, cálice e bacinete. Tá? O bacinete também é chamado de pelve renal. Tá? Aqui nessa região, o bacinete acaba dando acesso, né, a essa região aqui, que já é a saída do tubo, e essa saída do tubo é o ureter, tá? O ureter, saindo aqui, ó. Aqui sai o xixi. Bom, lá no córtex, onde a urina é efetivamente feita, isso acontece porque são microscópicos, mas estão lá. A zona cortical tem milhares de estruturas chamadas de néfrons, ou néfros. Então, estruturas como essa que estão aí na imagem. Então, essa estruturazinha que vocês estão vendo é a chamada unidade funcional do rim. Né? A unidade funcional do rim é essa aí, é o néfron. Então, o néfron, ele tem essa função que é a de efetivamente fazer urina. Então, está localizado lá no córtex renal e é composto da seguinte forma, que um vaso que vai dar acesso ao sangue, que vai chegar, tá vendo? Esse vaso é uma arteríola, tá? Portanto, um vaso que é menor que a artéria, porém maior que o capilar. Então, a arteríola chega nessa zona aqui e capilariza, tá vendo? Essa capilarização da arteríola é a que a gente chama de glomérulo. É chamar de glomérulo de Malpighi. Hoje a gente chama só de glomérulo renal. Aqui em volta, cápsula. Cápsula de Bowman, também nome que está superado, tá? Mas pode ser que apareça em algum lugar aí, tá? Aqui, ó, tá aqui em cima, Bowman, né? Então aqui o glomérulo e a cápsula. O sangue que circula da arteríola, aqui essa arteríola de chegada a gente chama de
aferente, ela está chegando. Aí ela capilariza e vira o glomérulo, e depois ela sai, e aí essa arteríola se chama eferente. Né? Então, a arteríola aferente, glomérulo e eferente corresponde ao sistema sanguíneo, porque, afinal de contas, esse processo de produção da urina, no fundo, é um processo de filtração do sangue. Tá? E o sangue é filtrado aí, esse é o dispositivo que leva, né, que permite com que essa filtração ela se dê. Então, esse aparelho, o pessoal chama de aparelho justaglomerular, né, é essa região, que é a região que vai fazer, já já eu mostro melhor a filtração. Depois é um longo tubo, chamado túbulo renal, que é composto aqui de túbulo contorcido proximal, essa região até aqui, alça de Henle embaixo, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Então, assim, toda essa região aqui, a partir de túbulo contorcido proximal até o túbulo coletor, a gente chama de túbulo renal, genericamente. Mas é dividido nessas partes porque é anatomicamente diferente e acaba sendo fisiologicamente diferente também, ou seja, acaba fazendo funções diferentes. Então, vamos ver essas funções. Primeiro, o processo de filtração que eu estava dizendo para vocês, né? Arteríola aferente, glomérulo, arteríola eferente. O que acontece aí, gente, é que se dá filtração, que corresponde ao quê? O vaso nessa região, gente, ele recebe uma pressão sanguínea alta, o que faz com que essa região fique muito distendida e com espaços na superfície dos vasos, como se o vaso ficasse, a gente dá um nome para isso, fenestrado. Ele tem algumas regiõezinhas, né, que estão ali como uma possibilidade de escapar substância, além de ganhar, mas nesse caso escapa, né, devido à alta pressão. E esse escape de substância é exatamente a filtração. Então o sangue, quando passa, ele é filtrado e ele simplesmente perde, né, elementos da constituição dele que escapam por essa setinha que está aí para dentro da cápsula, entende? Então, isso que é o processo de filtração, um processo intenso, né, só para você ter uma noção, os nossos rins trabalhando a pleno vapor 24 horas, chega a filtrar em torno de 180 litros por dia. Né? É incrível o trabalho que se faz aí. E o que sai por aí? Sais, glicose, é o que está nesse retângulo vermelho aí, ó, sais, glicose, aminoácido, ureia e água. Percebam bem que não saem proteínas e muito menos células. Então não sai hemácia, não sai leucócito, também não sai a plaqueta, que não é exatamente uma célula, mas também não sai. Então, tudo isso fica retido ali na, na circulação, ou seja, a quantidade de hemácia que entra nessa região justaglomerular é exatamente a que sai, não tem passagem dela, mas a água, por exemplo, sai muito menos, né? O sangue que está saindo sai com muito menos água, porque sai e vai cair na cápsula. Na cápsula, gente, aí o processo que se dá é todo o percorrimento dos túbulos, do túbulo renal. Primeiro, no túbulo proximal, depois na alça de Henle ou alça néfrica, depois no distal, depois no coletor. Então, há todo um processo de filtração que acontece na região glomerular, mas depois tem todo um processo que se dá ao longo do túbulo renal. Que processo é esse, gente? Nesse processo, o importante é, sobretudo, um evento chamado de reabsorção. Reabsorção. Então, que são essas setinhas que estão mostrando aí de saída, né, do tubo. Então, o tubo vai, né, as coisas vão saindo do tubo. Água, cloreto de sódio, até a ureia é reabsorvida, tá vendo? Esse processo é um processo de reabsorção. Então, eu comentei, né, 180 litros de filtração por dia, mas você não urina 180 litros, né? A média fisiológica, né, o intervalo fisiológico considerado normal é de 700 ml a 2 litros por dia. Quer dizer, a diferença de 180 litros para esse 700 ml a 2 litros é exatamente a operação que se faz ao longo dos túbulos. Tá? É exatamente isso. Com um detalhe a mais, tá, gente? Vocês estão vendo que em alguns momentos ocorre lançamento de substâncias aqui dentro. Tá? É o caso, por exemplo, aqui, ó, no túbulo distal, de potássio e de hidrogênio, de próton. Tá? Então, esses momentos onde ocorre lançamento de substâncias, aqui amônia, por exemplo, no túbulo proximal, é isso que aqui em cima do slide está chamando de secreção. Uma palavra ruim, né? É uma palavra ruim, porque secreção tem um sentido
enfim, não vou entrar por aí para não confundir vocês, mas a gente chama de secreção tubular. Então, o túbulo também lança algumas substâncias a mais, né, aqui dentro dos túbulos. De modo que a urina, que é o que vai aparecer aqui no final, viu, gente? Vai ser matematicamente o quê? Vai ser tudo que foi filtrado, mais o que foi secretado ao longo do túbulo, menos tudo que foi reabsorvido. Esse saldo é o saldo da urina. Outro detalhe importante na imagem é vocês perceberem que tudo que está em seta azul é um transporte passivo, portanto não gasta energia, e tudo que está em vermelho é um processo ativo, viu, meus queridos? Então, esse aí é o processo fisiológico geral da produção da urina. Depois eu vou conversar com vocês a respeito de alguns controles que envolvem o rim e, consequentemente, a produção da urina, mas isso vai ficar para um outro momento, ok? Então, por enquanto, meus queridos, é isso e tchau!